Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso que a gente realiza já há 14 anos, estudo que a gente tem procurado realizar de forma cautelosa, de forma detalhada, de forma minuciosa, como diz o estudo, e sempre à luz da doutrina espírita, sobretudo da literatura de Allan Kardec, das obras básicas e os livros adicionais, e também através da obra subsidiária de Chico Xavier, que é a nossa referência maior. Nós estamos atualmente no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, naquela passagem intitulada, em algumas traduções, como As Posses e o Reino dos Céus, entre os versículos 23 e o versículo 30. O que a gente viu até esse momento a respeito dessa passagem? Jesus faz uma afirmativa dura, incisiva, a gente poderia dizer que provocativa, a respeito da maneira enfermiça como o ser humano tem lidado com os bens materiais historicamente, nos últimos milênios. Então, desde a formação inicial da civilização, a gente assiste conflitos entre reinos, conflitos entre países, conflitos entre classes sociais, entre estamentos sociais, conflitos entre familiares, conflitos entre pares, na vida social, no ambiente profissional, sempre em função da posse dos bens materiais. Então, nós temos um problema com o dinheiro. E muitas vezes, quando nós reencarnamos com um compromisso problemático, um compromisso desafiador, de ter em mãos um grande montante de bens materiais, é frequente que a gente fracasse. Que nós venhamos a sucumbir, a falhar nesse compromisso. O compromisso é viver a experiência de ter dinheiro com equilíbrio, com ponderação, com responsabilidade, mas, sobretudo, com desapego. O problema não é ter o dinheiro, o problema é apegar-se a ele. Então, sobretudo, com desapego. Se você administra uma determinada fortuna com desapego, o que é administrar uma fortuna com desapego? Se eu ficar sem ela amanhã, está tudo bem. Se eu perder tudo, para mim está tudo bem. Isso não é o que me faz feliz. Entenderam o que é o desapego? Essa é a tônica de como as pessoas, no nosso tempo, por exemplo, lidam com grandes fortunas? É? Não, não é. Mas essa não é a tônica como as pessoas lidam com pouca fortuna, com pouco dinheiro. Até com pouco, a gente lida de forma apegada. Já repararam isso? Você não precisa ser dono de uma grande fortuna para ser materialista, ou para ser ganancioso, ou para ser avarento, ou para ser consumista. Às vezes, com o seu salário do mês, a sua relação é uma relação que precisa ser repensada. É disso que Jesus está falando. Então, ele foi categórico ao dizer: todo coração que tiver uma relação com os bens materiais adoecida, que padece em função do desequilíbrio, da irresponsabilidade, todo coração nesse sentido não vai saber o que é reino dos céus. Porque o que é reino dos céus? Harmonia. A palavra que define reino dos céus, ou reino de Deus, o texto bíblico traz uma expressão, outra. O que define é a harmonia. Harmonia consigo mesmo, estar em harmonia consigo mesmo e harmonia com os pares em sociedade. Harmonia com o semelhante, harmonia com os outros. Se você está em desarmonia com a sociedade que te acolheu, ou em desarmonia com a própria consciência, é certo que a sua relação com os bens materiais precisa ser repensada.
Certo? Bom, aí então, no versículo 26, Mateus descreve o seguinte: e Jesus, fitando-os, olhando para quem? Para os discípulos que se encontravam espantados com a afirmativa dura que Jesus tinha feito, de que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles estavam espantados com isso, porque é um provérbio hebraico, né? É uma expressão proverbial, tipicamente da Palestina, de Israel, do século I. Então, eles sabiam que isso se referia a uma impossibilidade, não a uma dificuldade, mas sim a uma impossibilidade. Quem tiver essa relação com dinheiro, de posse, de apego, não vai entrar no reino dos céus. Uma afirmação categórica, incisiva. Aí, então, vendo esse espanto, Jesus olha no olho de cada um e solta essa aqui. Para os homens, isso é impossível. Para Deus, tudo é possível. Se for por conta da boa vontade ou da pouca vontade dos homens, é o que eu estou dizendo mesmo. É o que vocês ouviram. Não vai conhecer o reino dos céus. Porém, contudo, todavia, essa impossibilidade contida na expressão proverbial, é mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, isso só é uma impossibilidade quando depende apenas dos homens. Apenas da boa vontade humana. Ah, mas isso aí em geral, né? Se dependesse só da gente, a gente estava, como diria Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, né? Assim caminha a humanidade. Deus está na parada. E aí, o impossível é fichinha para Deus. É fácil para Deus. O impossível é fácil para Ele. Para Ele, tudo é possível. A afirmativa dura de Jesus não implica em que haverá um espírito ou outro que não completará o seu ciclo evolutivo aqui na Terra, que não vencerá suas dificuldades, sua limitação na relação com o dinheiro. Em momento algum, para Deus, isso é uma impossibilidade. Deus faz o milagre acontecer. O que nós vamos estudar hoje é como. Como? Tá certo? Então, primeiro, nós vamos ver esse possível, que eu selecionei no versículo, aquilo que para Deus é possível. O versículo está dizendo, Jesus diz, e o evangelista transcreveu. Tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Esse possível, né, vem do grego, dinatos, ser capaz de fazer algo, forte, poderoso, potente. Não é assim? Dinatos vem de dinamis. De onde vem dinamismo, dinâmico. De onde vem dinamite? A dinamite. Lembra o quê? Força, poder, potência. É isso mesmo, Reinaldo? Né? Quando vocês olharem o Reinaldo no celular, ele já está, ó, anos-luz, ele já está ali nos 50 mil dicionários que ele tem no celular dele. Procede? Então, dinatos vem de dinamis. Fala, Reinaldo. Ó, vamos lá. O que o nosso universitário eterno em grego vai dizer? Na parábola dos talentos, mesmo imaginado como capacidade. Então, isso. Capaz de realizar algo. Deus é capaz de botar esses ricos no reino dos céus. Eles não são capazes de, por conta própria, fazer isso. Mas Deus tem as manhas. Entendeu? Deus tem as manhas. Deus tem o seu jeitinho. Tem os seus recursos. Deus pode. Ele pode.
Nós vamos estudar hoje isso. Essa dinâmica divina no processo de conversão. E aí a gente está fazendo uma referência, uma expressão, não sei se vocês sabem disso, que é da astrofísica. Vocês sabiam disso? Conversão é um termo da astrofísica. Quando você tem um asteroide, quando você tem um cometa, quando você tem um corpo celeste se deslocando no espaço, num determinado sentido e direção, e ele muda o sentido e a direção, ele está vindo no movimento, em certo sentido e direção, e aí ele muda de sentido e direção. Como que os astrofísicos chamam isso? De conversão. Isso, é um vértice, né? Ele está convertendo. É outro vértice, entendeu? Está tomando um outro vértice, outro sentido e outra direção. Isso é astrofísica. E aí, as ciências sociais, as ciências da psicologia, a própria teologia, toma emprestado esse termo para se referir a um espírito que tem direcionado sua maneira de viver, a sua vida, num determinado sentido e direção. Eu estou no mundo para manter os meus negócios. Eu estou no mundo, é como ele pensa a vida, é como ele enxerga a vida. Eu estou nesse mundo para manter minha fortuna, para sustentar minha fortuna. Ou para fazer mais fortuna para os meus herdeiros. É como ele pensa a vida assim. Ele se movimenta na vida assim. Mas Deus tem os meios para fazer ele pensar e enxergar a vida de outra forma. Eu não nasci para manter uma fortuna ou para fazer uma fortuna. Ou para multiplicar uma fortuna. Eu não nasci para isso. Não é isso que Deus quer de mim. Não é isso. Quando ele muda a maneira de ver, perceber a vida, ele realizou, completou uma conversão. Certo? O que Deus apronta para conseguir isso de alguém? Para conseguir essa mudança tão significativa, né? Do querer de alguém. Quando o querer de Deus se impõe ao querer de alguém. E isso não é violar o livre-arbítrio. Isso é dar motivos para que o nosso livre-arbítrio deseje uma outra coisa. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos em Êxodo, um dos 5 livros do Pentateuco Mosaico, uma das 5 obras atribuídas a Moisés, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Moisés está tendo a sua epifania, né? Está tendo o seu encontro com Deus no topo do Sinai, que representa essa elevação de padrão vibratório. Há uma interpretação de que esses diálogos de Moisés com Deus, na verdade, eram diálogos de Moisés com o governador espiritual do orbe. Deus, eu e meu pai somos um, né? Quem vê a mim vê o pai. Então, na verdade, os diálogos de Moisés eram com Jesus. Jesus está no Velho Testamento presente. Certo? Porque ele é o médium de Deus. Então, quando Jesus fala, quem está falando? Deus. Ele é o médium de Deus, segundo Allan Kardec no livro da Gênesis. Certo? Então, Moisés vira para Deus. Tá? Nós vamos manter a alegoria bíblica aqui. Moisés vira para Deus e fala: ok, eu vou descer com essas tábuas e vou dizer que o Deus de Israel mandou essas leis, esses 10 mandamentos. Só que eles estão acostumados a dar nomes para deuses. Os deuses da antiguidade tinham nomes, os gregos tinham lá, né? Afrodite, Zeus, Hera, Hades, os deuses tinham nomes. O povo vai perguntar qual é o seu nome para mim. O que eu vou dizer? Qual que é o seu nome? Aí,
Isso está no texto vou falar em hebraico agora, tá? Vaiomer Elohim El Moshe. Moshe é Moisés. Vaiomer Elohim. E Deus disse El Moshe para Moisés. Eie Aser Eie. Eie Aser Eie. E Deus diz a Moisés, o nome dele. Eu sou o que é. Eu sou o que é. Essa é a tradução mais convencional. Eu sou o que é. Porém, na Idade Média, existiu um rabino, Shlomo Isaac, Salomão Isaac, Shlomo Isaac, o Rash, o apelido dele é Rash, que ele deu uma contribuição interpretativa que não tem como a gente definir o que esse homem significou para o entendimento do Velho Testamento. Rola até uma lenda que o Rash, ele pedia para limpar a sinagoga antes do Shabat, no sábado, né? Para limpar a sinagoga, arrumar a sinagoga antes do Shabat. E aí o rabino da sinagoga já tinha deixado o pergaminho dele com a Torá em cima lá do púlpito, né? E aí o Urash olhava, estava só ele ia lá e corrigia as interpretações do rabino, porque ele estudava em segredo, ele era um agricultor, ele era um camponês, cultivava uvas, um homem simples do campo, mas estudava em particular, e era extremamente inspirado. E aí ele ia lá, lia o que o rabino tinha anotado para o sermão do dia, e ele fazia correções. Aí o rabino chegava, não sabia quem tinha feito aquelas correções, é Deus que fez. E comentava. Mas um dia pegaram ele no pulo. Pegaram o Rash fazendo as correções, aí descobriram o gênio que fazia as correções nos comentários do rabino era ele. E aí ele passou a ser reverenciado como Rabi, mestre Shlomo Isaac. Olha a sacada do Rash. Por que eu estou falando do Rash? Porque o Rash, ele falou assim, olha, só que tem um detalhe sobre o hebraico. O hebraico, a certa altura, gente, se tornou uma língua litúrgica. Agora se voltou a ter o hebraico moderno, que se fala lá em Israel. Mas os judeus da Idade Média, eles falavam a língua do país onde eles viviam, ou da região onde eles viviam. O Rashi, por exemplo, falava o francês. Não falava o hebraico no dia a dia. O hebraico era só uma língua para estudar a Torá. Então, os israelitas da época, os judeus, não dominavam assim o hebraico, como os antigos, como na época de Jesus. Então, o Rashi, ele fez uma correção. Ele fez uma correção. Eie, aser, eie, não é necessariamente o verbo assar, que é ser, estar, no presente. Pode ser e estar no futuro. E aí ele já vai escrever lá nas anotações dele. Hoje tem a publicação, viu? Tem o Velho Testamento com os comentários de Rashi. Quando vocês forem comprar Velho Testamento, se na capa vier assim, com os comentários de Rashi, compra. Dica pro pessoal de casa, viu? Quem comprar o Velho Testamento, tá numa livraria católica, sei lá, e vinha assim o Velho Testamento, com os comentários de Rashi, compra. Porque vai vir um anexozinho lá, um suplemento com os comentários dele. Ele vai dizer o seguinte, na verdade, Deus não falou o verbo ser, estar no presente, Reinaldo. Ele falou no futuro. Ele não disse, eu sou o que é. Ele disse, eu serei o que será. Agora eu dei a mão na cabeça do gêniozinho. Eu serei... Não. Quando você fala o verbo ser no presente, você está limitando Deus. Aí é um Deus finito. Ele é. Mas quando você sempre pronuncia o nome dele no futuro, quando chegar o futuro, ele já é outra coisa. E outra coisa.
E outra coisa, ele é sempre o que será. E então ele não é finito, ele é infinito. E por que o verbo ser? Porque ele será, no futuro, qualquer coisa. Eu sou o que será. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele será uma flor desabrochando? Perfumando o ambiente? Será? Ele será um tumor tomando conta do órgão de alguém? Será. Será. Ele será uma criança chorando num parto? Será. Ele será o último suspiro de um velho? Será. Ele será a fortuna que chega numa família, mas ele será a penúria que chega numa família. Eu sou o que será. Ele está dizendo, ao falar para Moisés, diga ao povo que eu sou o que será, que ele será na vida de qualquer um o que ele precisar ser para que este um seja melhor. Entendeu, Reinaldo? Fala. Eu vou já orar, e o refrão é tipo, a porta aberta a descer, mas a fechada a descer. Exato, isso. Várias outras. Perfeito. O diagnóstico da doença é Deus. E o parecer do médico de que você está curado é Deus. Ele será, na sua vida, o que você precisar que ele seja. O que você necessitar que ele seja. Entendeu, Sadão? E a gente tem que ver Deus sendo no horror. Um animal em decomposição é Deus. Uma hemorroida que te tira o sossego é Deus. Só para provocar. Fala, Euridice. Exatamente. Uma hiena, que meu filho ama hienas. Ele pediu uma hiena de Natal, do Papai Noel. Uma hiena. Uma hiena devorando, sabe, uma carniça. É Deus. É Deus. Uma bactéria necrosando um cadáver. É Deus. Um beija-flor se alimentando com o pólen de uma flor. É Deus. Uma borboletinha colorida batendo asa. É Deus. Deus é a lagarta e a borboleta e o casulo. Deus é o que será. Sempre. E será, e será, será. Deus é mundos sendo formados. Deus é sóis, estrelas, em supernova, desaparecendo e formando um buraco negro. Deus é o buraco negro e Deus é o sol brilhando. Entendeu? É isso. Eie, aser eie. Diga ao povo que eu sou o que será. O que Deus será? Eu não sei. Deus nos surpreende. Deus é um imprevisto. Deus é um surpreendente. Deus é o que eu não supunha. Ele será o que eu não poderia supor. Eu só tenho que ter uma certeza. O que ele for na minha vida, vem para o bem. Gam letová, em hebraico. Tudo vem para o bem. Tudo vem para o bem. Vocês estão entendendo como é que esses rabinos entendiam? O que estava por detrás de um Gamaliel
que estava por detrás de uma Abigail, de um Gesiel? Esse pessoal entendia Deus assim. Então, se Deus pôr a boca de um leão me devorando nessa arena hoje, eu me entrego a Deus cantando. Por isso que os mártires desciam para o circo e Nero, o pagão Nero, falou assim, que é isso? Que fé é essa? Porque quando eles olhavam para o leão rugindo e vindo para cima deles, eles não enxergavam um agente executor da vontade de Nero. Não. É Deus. Eu sou o que será. Bom, aí nós vamos começar a aprofundar, eu só dei a base, nós vamos aprofundar nesse terreno, vamos escavar ele com a ferramenta da obra básica. Questão número 13 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta a respeito das características de Deus, os caracteres de Deus, da essência de Deus, o que Deus é? E os Espíritos falam assim, bom, vocês nunca saberão o que Deus é. Porque quando vocês acharem que já sabem o que Deus é, ele já é outra coisa. Quando você achar que chegou no fim da estrada, Deus está além. Deus é sempre o horizonte. Quando você chegar no horizonte, Deus é o horizonte que você vai ver quando chegar no horizonte. É o inalcançável. Agora, algumas virtudes, a mentalidade infantil de vocês já conseguem vislumbrar. Algumas. E aí, Kardec, depois que eles dão a resposta, Kardec vem didaticamente, o professor, e lista algumas dessas virtudes divinas. E aí ele vai em cheio em uma que é muito necessária para o nosso estudo de hoje. É o onipotente. Quem sabe o que é o onipotente? Poder total. O todo-poderoso. Não é um poder parcial, é o poder total. Não fica preocupado com que qualquer presidente de qualquer país, ou o rei, ou o primeiro-ministro, está fazendo ou deixando de fazer, não. Porque nenhum deles tem um poder sobre a vida e a morte. Eles pensam que tem poder sobre a morte. Mas até esse poder que eles pensam que tem, eles não têm. Porque se Deus quiser que alguém não morra, da maneira como o presidente ou o general decidiu que alguém vai morrer, esse alguém não morrerá. Agora, sobre a vida, só Deus. Só Deus decide quem nasce, quando nasce, onde nasce e com quem nasce. Então, ele tem o poder, sabe? Todas as cartas nas mãos. Ele decide. João, você vai nascer em Uberaba, vai ser filho do fulano da cicana, vai casar com a Maria Auxiliadora, vai ser pai da Sarita, avô da Duda. É ele que decide quem vai nascer com você, onde você vai nascer. Absoluto. E se você decidir que não quer mais viver a vida que ele te deu, e ele achar que você não vai ter essa autonomia, a corda arrebenta quando você puser no pescoço. Mas se ele julgar que deve deixar você ser entregue à própria escolha, ele deixa, ele permite. Poder absoluto. Olha a resposta, o comentário de Kardec. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas.
as que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. A partir do momento que você entende que ele é único, que é uma das características anteriores que Kardec menciona, se ele é único, ninguém pode ter poder igual. Porque senão haveria mais de um Deus. E aí esse poder, tamanho, está a serviço do quê? Aí Kardec vem na sequência. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ele precisa ter o poder completo para que a justiça e a bondade se afirmem no universo. Porque se ele não tivesse todo o poder, essa bondade teria rival, que seria a maldade. Então não há rival para o bem. Essa ideia de que o bem está em luta com o mal é uma visão muito equivocada nossa. Não, o bem não está em luta com o mal. O mal não existe. O mal não existe. Nada se opõe ao bem. Nada se opõe ao bem. Tudo é o bem. Para além do bem e do mal. O Raul Seixas falou, olha, lá vem o bem de braços e abraços com o mal no romance astral. Porque o bem, quando o que a gente julga que é o mal está se manifestando no mundo, o bem está usando a força do mal para gerar mais bem. Isso aí, gente, é o princípio do Kung Fu. Uma expressão marcial chinesa que é o Tai Chi. No Tai Chi, sabe como é que você derruba o oponente? Se esquivando da força do oponente. O oponente cai no chão sozinho. O oponente aplica a força e você não resiste a ela, você cede à força. Você não resiste. Aí você, ao não resistir, ao somente se esquivar, ao somente se recuar, quem aplicou muita energia faz? Cai. Então, quando o mal, que a gente julga que é mal, chama de mal, está se movimentando, ele pensa que está vencendo, mas não está. Na verdade, o bem está usando o movimento mal para gerar mais bem. O mal é o bem equivocado. É o bem que acha que está agindo mal. Uma doideira esse negócio, cara. Sabe o que acontece quando você começa a pensar assim? Você relaxa. A gente é muito tenso. Exatamente. O Reinaldo, você está inspirado, Reinaldo. Palmas para o Reinaldo, gente. O Reinaldo está dizendo que o bem e o mal, isso tem um nome, isso é maniqueísmo. Tinha um filósofo persa chamado Mani, que ele falava que o mundo, o universo é dividido em bem e mal. E aí a religião maniqueísta era a religião escatológica, porque ela ia dizer que no final haveria um confronto final entre Ariel e Caliban, os dois deuses que representam o bem e o mal, e o bem venceria. Essa escatologia, isso é o que o Reinaldo falou, é simplificação para criancinha. Por que Jesus é tão relax? Jesus é muito tranquilo. A tempestade balançando o barco, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Porque quando o pessoal olhava para o trovão, para o vento e as ondas, o que o pessoal enxergava? O mal. E para Jesus tudo aquilo é o bem. Bem. Não é um mal necessário. É o bem. É o bem. A gente não enxergou, mas é o bem. Está tudo no meu amigo, grande filósofo, Júlio Conrad. A gente, um negócio, bicho pegando, a gente tarefa nossa com ser. E o Júlio falou, gente, está tudo certo. Ele só repetia isso, está tudo certo.
Às vezes a gente ia convidar alguém para escrever um livro, a gente não sabia quem que a gente vai chamar, e já chegando o prazo de começar a escrever um livro para publicar, a gente não sabia quem ia chamar. O Júlio falava assim, a gente está só tentando descobrir quem Jesus já escolheu para escrever. Já está escolhido, a gente só está tentando descobrir quem é. Entendeu como é que é? A gente procurando um médico. Ah, porque eu descobri que eu estou com um tumor, não sei das quantas, estou procurando um médico que consiga operar esse tumor. Não, Deus já sabe quem vai operar. A gente só está tentando descobrir quem vai ser. Mas já está escolhido. Fala, Reinaldo. Esqueci do budismo, saindo do dualismo, do ser e do Isso. E essa coisa do mal e não mal. A gente É. Assim, do ingere. Não é nem bem, nem mal. Aí, sabe o que o Urashi diria? Não, será. Será. Isso aí, gente, isso aí é pré-socrático. Isso é Diógenes, né? Você nunca mergulha as mãos nas mesmas águas do mesmo rio. Heráclito, perdão. O Heráclito. Nunca faz isso. É o eterno devir que o Heráclito falava. Então, o universo é um eterno devir. O universo não foi criado. O universo está sendo criado. E ele não vai acabar. Deus não vai terminar a obra. Ele estará sempre sendo criado. Então, eu não tenho obra acabada. Tem fechamento de ciclo. É o sábado. Mas você só vai perceber... Vou contar um negócio da pensamento judaico. Vocês sabiam que no judaísmo, na filosofia judaica, né, quando você pega Maimônides, por exemplo, esses filósofos judeus da Idade Média, o futuro, na nossa visão ocidental, o futuro é um negócio que ficou na nossa retaguarda, não é assim? Que você só enxerga pelo retrovisor. Perdão, o passado é um negócio que foi na nossa retaguarda, você só enxerga por retrovisor. E o futuro é um negócio que está adiante. Não é assim? Os judeus não pensam assim. Sabe como eles pensam? A gente evolui, a gente caminha que nem, sabe, andando de ré. Nem o caranguejo. Porque o passado a gente pode vislumbrar, não é? O passado a gente pode enxergar. Então é o caminho que foi pisado. Você caminha olhando para o passado. O futuro você não enxerga. Como é que é o futuro? Então é o que você não vê. Se é o que você não vê, é o que está nas suas costas. O futuro existe? Não, o futuro não existe. O futuro será. É o devir, está por vir. Agora você só consegue enxergar, avistar, contemplar o que foi trilhado. O que foi o caminho que foi pisado. Você olha para o passado, mas você não olha para o futuro. Entendeu como é que a gente se movimenta? Só quem olha para o futuro. E é isso que é a diferença entre a criatura e o criador. Só quem olha para o futuro. Só quem está com o olhar para o futuro e para o passado e para o presente. Quem tem a visão tridimensional de futuro, passado e presente. Só Deus. Por que só Ele? Porque o futuro está sendo criado e só Ele cria. Agora a gente é tão doido, a gente é tão demente, que a gente sofre com o que a gente não pode ver. Sabe qual é o nome disso, dona Joana? Sofrer com aquilo que você não pode ver? Qual é o nome disso? Ansiedade. Ansiedade é sofrer com o que você não pode ver. Você está sofrendo com um negócio que só Deus pode ver. Porque só Ele pode criar o futuro. Só Ele cria o que será. Só Ele cria o que há de vir. Você não. Você só caminha de costas para o futuro. De frente para o seu passado. Então, se você não pode adivinhar o que será, você só pode caminhar, então qual que seria a atitude mais saudável e equilibrada de qualquer alma, de qualquer psique? Não sofrer com o que será.
Só corrigir a rota com base nas pisadas, nas pegadas que você pisou. Opa, pisei em falso. É mais para cá, é mais para lá. Você consegue vislumbrar, isso você enxerga olhando para o passado. As margens da estrada. Aí você, tzedek, em hebraico, andar em linha reta. Você tem que ser um tzedakim, um justo. Tem os limites. A ética e a misericórdia. Eu vou me guiando e andando de costas. Mas, Luísio, se eu estou andando de costas, quem me guia para o futuro? Quem? Quem enxerga o futuro. Quem olha para o futuro. Quem é que olha para o futuro? Quem o está criando. O que será? Deus. Então você confia. Tá claro isso então, gente? Vamos avançar? Que agora vem a coisa mais bonita dessa onipotência de Deus. O Todo-Poderoso. Só quem tem o poder de conduzir o futuro. Só quem tem o poder de criar o que será. Só ele cria o que será. E eu me deixo conduzir. Sabe como? Questão... Espera aí que eu tenho que passar aqui. Questão 963 do Livro dos Espíritos. Eu comentei ela no Legionário essa semana. Linda. Uma poesia em forma de pergunta, e aí os espíritos respondem no mesmo nível. Respondem com poesia. Kardec pergunta assim: com cada homem, individualmente, Deus se ocupa? Espera aí. Se cada um está seguindo numa estrada, só consegue olhar para o próprio passado e se deixa guiar, confia em Deus, mas ele faz isso, ele guia, conduz um por um. Vamos fazer as contas, Tininha. Segundo a ONU, a gente passou de 7 bilhões de encarnados. Passou bem, 7 bilhões e meio, né? Mais ou menos. Mais? Quase 8? Mais? Bom, não sei. Vamos jogar aí uns quase 8 bilhões de encarnados. Só no planeta Terra, Tonzinho. O Emmanuel afirma que os espíritos matriculados, vinculados ao progresso, à evolução, no orbe terrestre, são em torno de 28 bilhões. Então tem muito mais desencarnado, tem uns 20 bilhões desencarnados. Só a Terra. Só que a Terra é um dos 9 planetas, isso também é questionável, viu? Um dos 9 planetas ligados a uma estrela de quinta grandeza, pertencente a uma galáxia que é anã dentro da nossa nebulosa. Quantos espíritos Deus já criou? Quantos ele continua criando? Ele se ocupa de cada um. Ó, não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Resposta dos espíritos. Deus se ocupa com todos os seres. Encarnado e desencarnado. Terrestre ou extraterrestre. Do reino dos plateumintos ou do reino hominidae. Certo, professor? Ó, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é pequeno demais. Nada para a sua bondade é pequeno demais. Raciocinando assim, tem algum rico que não entrará no reino dos céus? Segundo Jesus, não entrará, enquanto for este padrão de rico do mundo. Aí, para poder entrar, se este não entra, para poder entrar, o que Deus vai fazer com ele? Conversão. Vai dizer para ele, ordinário, meia volta, vou ver. E como é que Deus fala?
Como é que Deus fala, Tonzinho? O meia volta vou ver. Ó, desse jeito, nesse sentido de direção, você não entra nos céus. Então, eu vou te tornar uma outra coisa. Eu vou te transformar em um outro homem. E eu posso. Eu posso. Porque eu sou onipotente. Porque eu sou o Senhor do seu futuro. Eu sou o que será na sua vida. Mateus, o autor do livro que nós estamos estudando, ele é um destes ricos que se tornaram uma outra coisa. Por que a gente está indo com tanta cautela nesse estudo? Porque nós estudamos o livro de Mateus. E Mateus era um publicano, um contador de cobres, do vil metal, de ouro e prata. Ele contava moedas. Ele fazia rico o imperador e se enriquecia fazendo o imperador rico. Mas Deus decidiu que Mateus, Levi, seria um outro ser. Quando ele entrou para a coletoria de Cafarnaum, quando ele se tornou um publicano romano, ele não poderia supor, ele não poderia imaginar o que Deus estava sonhando para o futuro dele. Mas como ele se tornou um novo homem, ele entendeu o poder que Deus tem de converter vidas, de transformar ricos. Então, essa palavra que nós estamos estudando hoje, dinamotos, a gente nunca sabe se essa pronúncia vai ser correta, né, Reinaldo? Porque o grego koiné, a gente não sabe como é que ele era falado. A gente toma como referência o grego clássico, ou, quem sabe, o grego moderno. Mas esse possível, esse poder de Deus, aparece no evangelho dele. O Reinaldo já citou algumas passagens em que aparece. Aqui eu selecionei outras tantas. Eu fui fazendo um inventário de onde elas aparecem. Olha aqui. Mateus, capítulo 3, versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Sabe a que o evangelho está fazendo referência? Ao coração dos ricos do mundo. Corações de pedras. Até dessa pedra de gelo que bate nesse peito aí, ó, que gasta bilhões numa festa, gasta bilhões numa joia, e gasta bilhões com um jatinho, até desse coração de pedra, eu posso fazer um filho de Abraão. A tendência não, a lei, a ordem total. E quem não quiser, vai assim mesmo. Olha esse outro aqui, seu Adelmo. Mateus capítulo 8, versículo 2. Eu fui em sequência. E eis que um leproso, ó, o leproso aqui simbolizando o leproso do espírito, o enfermo da alma. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou na figura de Jesus, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. Todos os ricos leprosos, espiritualmente leprosos, serão purificados. Por quê? Porque o Senhor quer. E o que Ele quer, Ele pode. Este disse, agora outra passagem. Este disse, posso destruir, Jesus disse, né? Posso destruir o santuário de Deus
e reedificá-lo em 3 dias. Jesus fala isso olhando para quê? Para o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém, vou contar um segredinho para vocês. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e viajássemos no tempo com um drone e fizesse que nem no carnaval da Sapucaí, que olhava os carros alegóricos de cima, não é assim? A câmera da Globo. Se a gente tivesse um drone e olhasse o templo de Jerusalém, a planta arquitetônica do templo de cima, vocês iam ver a silhueta, sabe de quê? De um ser humano, de um homem. E a cabeça é onde fica o Santo dos Santos. Então, quando Jesus diz, eu posso destruir este templo e reconstruí-lo, ele estava dizendo, eu posso destruir qualquer homem e reconstruí-lo, reinventá-lo e retransformá-lo. Eu destruo o que você é e ergo algo novo em 3 dias. O 3 é o símbolo da estação. As estações no hemisfério norte, todas elas têm quantos meses? 3 meses, sempre. A mudança de ciclo, a mudança de estação. Aí quando cessa uma estação, eu destruo o que você é e crio um homem novo. Daqui 3 meses você vira um outro homem de novo. Você está sempre sendo destruído e reconstruído. Destruído e reconstruído. Porque eu sou o que será. O devir de cada homem. A permanente transformação. De novo, hoje eu estou citando um amigo, Júlio Conrad. Ele falava um negócio incrível assim. Ele falou assim, Luiz, sabe por que nós temos que perdoar alguém 20 anos depois que te aprontou alguma coisa? Ele falou assim, se você pegar a foto de alguém de 20 anos atrás, olhar para a foto, olhar para a pessoa, ela é a mesma. Se até o corpo muda, a alma não muda? Se o corpo é outro, se o cabelo é outro, o espírito vai ser o mesmo, o outro não vai ser outro daqui 200 anos, ou daqui 50 anos. Ele será o que Deus quiser que ele seja. E quando ele se tornar aquilo que Deus quiser que ele seja, Deus já vai estar sonhando uma outra coisa para ele. Desejando uma outra coisa para ele. E aí ele vai ter que ser destruído como o templo. Novamente. E aí, fechamos a seleção, a coletânea de Mateus. De Mateus, olha, ele pode. É Mateus o tempo inteiro dizendo, olha, ele pode. Ele pôde comigo, ele pode com qualquer um. Ó, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, quem? Alfândega ou coletoria, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E mudou. O cobrador de impostos, o rico publicano, largou a coletoria para trás, largou as moedas, largou os cobres, largou a casa, largou a roupa chique, largou tudo. E fez a conversão. Porque quando Jesus falou, agora é a sua vez, porque Deus quer e Ele pode, você vai. Públio Lentulus só resistiu mais 50 anos porque Jesus deixou. Porque Jesus deixou. A escolha dele. Eu deixo. Mas se eu quisesse, era hoje. Se eu quisesse, não é porque você quer, é porque eu estou deixando. E finaliza Mateus 9:10. E aconteceu, porque olha só que legal, o Mateus se converte. E aí, Jesus passa a converter outros publicanos através dele. Porque a primeira coisa que o Mateus faz para celebrar a própria conversão é dar uma festa. E nessa festa, quem que ele convida? Os amigos publicanos. Olha aqui. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus, na casa de Mateus, ó,
Casa. Jesus sentado na casa de Mateus. Como tem gente que escuta por áudio, eu falo, ó, a casa mental de Mateus. Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Depois de Mateus, Jesus converteu publicanos demais. É só lembrar de Zaqueu. E tantos outros que não aparecem no texto bíblico. E continuou convertendo publicanos nos séculos seclorum, né? Os séculos dos séculos. E continua convertendo. E converte hoje, em algum momento, em algum lugar deste orbe, um publicano está fazendo a sua conversão. Porque Deus pode, porque Deus quer. E ainda muitos serão convertidos. Até o último publicano, Xadel. Até o último pegar seus cobres, vender tudo, dar para os pobres e sair seguindo Jesus com a roupa do corpo. Olhem isso. Porque Deus pode. Até a semana que vem.